Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado, até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola das 10 moedas, que é uma continuação direta do texto de ontem, que narra o encontro de Jesus com Zaqueu. Após acolher Zaqueu e proclamar a sua salvação, a salvação que havia chegado na casa de Zaqueu, Jesus conta esta parábola para ensinar sobre o reino de Deus e também sobre a responsabilidade que cada um de nós tem diante dos dons que recebemos. No contexto, meus irmãos, Jesus está a caminho de Jerusalém, onde enfrentará sua paixão e morte. Os discípulos ainda esperavam um reino político imediato, e esta parábola vem discordar desta visão, mostrando que o reino de Deus exige paciência, trabalho, fidelidade, exige também esforço. Percebam que também outro ato que esta parábola conta é a resistência das pessoas que não queriam que este rei reinasse, que é o caso de Jesus, mostrando muito bem que muitos até hoje, que este rei que já foi coroado pela coroa de espinhos, que ressuscitou, que vem para nos governar, ainda nós continuamos resistentes a este reinado. Então nós vamos agora, no último domingo, nesse próximo domingo, 34º domingo do Tempo Comum, celebrar Cristo Rei, meditando sobre o reinado de Jesus nas nossas vidas. E vamos nos perguntar, será mesmo que nós estamos aceitando o reinado do Senhor na nossa vida, no nosso coração? Pois bem, meus irmãos, Jesus compara o reino ao caso de um homem nobre que ao viajar assumiu um reino, para assumir um reino, confia moedas de grande valor aos seus empregados, aos seus servos, pedindo que as façam render até a sua volta. Então percebam que as moedas representam os dons que Deus confia a cada um de nós. Esses dons, sejam espirituais ou materiais, não são para serem guardados ou para serem enterrados, mas multiplicados
em benefício do reino de Deus, em benefício da evangelização. Amados, essa história, essa parábola é um grande apelo à evangelização, que é uma das formas mais evidentes de fazer render os dons que Deus nos deu. E aqui eu separei 4 âmbitos da nossa vida que nós podemos fazer essas moedas da nossa vida render os dons que o Senhor nos deu, dons espirituais, dons intelectuais, dons materiais, sim, tudo para fazer o reino de Deus render e alcançar lugares que a gente nem imagina. O primeiro que eu destaquei é na família. Vejam que pais e mães podem multiplicar o dom da fé ao ensinar os filhos a rezar, ler a palavra de Deus e viver conforme os ensinamentos de Jesus. Transformar um lar em uma igreja doméstica. O que eu vou percebendo aos poucos? Que os pais não ensinam os filhos nem pedir bênção. Percebam, meus irmãos, que muitos têm vergonha de pedir bênção para o padre. E quando o padre fala, Deus te abençoe, quase que trupiga e cai. Opa, por que isso? Se o padre é um pai espiritual, por que não pedir bênção? E vocês também ensinaram os filhos a te pedir bênção. Fala senhor, senhora, ir à missa, ensinar os 10 mandamentos, quais são os 7 sacramentos da igreja. Meus irmãos, nós precisamos fazer da nossa casa, você pai e mãe, fazer render isso na sua casa. O evangelho precisa crescer no seu lar. Segundo ponto, na própria comunidade. Quem tem talentos, por exemplo, como cantar, organizar, ensinar, cozinhar, limpar, ornamentar, pode usá-los para fortalecer a vida da comunidade, seja na liturgia, seja na catequese, nas obras sociais, ajudando as pessoas mais necessitadas. Percebam que se eu tenho talento de falar, que eu vou pregar. Se eu tenho talento de organizar, eu vou organizar algo para a missa, na catequese, pregar um retiro. Se eu tenho talento da música, tocar ou cantar, eu vou colocar isso à disposição. E também é outro ponto que às vezes a gente percebe que nós temos talentos na comunidade, mas os membros ficam reticentes, ou talvez envergonhados, ou talvez preguiçosos mesmos, e esses dons ficam enterrados. Percebam qual que é a consequência. Este patrão manda aprisionar este servo preguiçoso e retirar esses talentos deste servo preguiçoso, porque ele não fez render. Terceiro lugar que eu destaquei aqui é no trabalho. Por exemplo, ser honesto, justo, generoso, atender as pessoas com paciência, sorrir um pouquinho mais. É uma forma de testemunho cristão no dia a dia, inspirando os colegas a permanecer no bem, promovendo o evangelho, dando bom testemunho ali. Meus irmãos, são detalhes que a gente às vezes ignora, mas que tudo isso pode fazer o evangelho render, os seus dons, os seus talentos renderem no seu local de trabalho. Outro ponto muito importante também que nós temos, as redes sociais, exatamente. Aproveitar essas plataformas para compartilhar mensagem de esperança, a evangelização, não só qualquer mensagem de esperança, mas este evangelho. Por exemplo, eu estou gravando, eu tenho um trabalho de gravar, montar toda esta arte aqui, postar, e você tem um trabalho de ouvir, meditar e mandar para frente. Faça render os dons de Deus. Se você não tem um talento para gravar, você tem um talento na ponta dos seus dedos para enviar, compartilhar no grupo da família, no seu WhatsApp. Se você consegue, então, gravar pequenos, por exemplo, gente, Reels, Shorts, vídeos no TikTok, pregando o Evangelho, faça isso, compartilhar frases de santos no seu Instagram, faça isso, compartilhar mensagens do Evangelho no grupo da família, mesmo que muitas pessoas nem olhem, mas faça isso. Aproveitemos as redes sociais, os dons que nós temos para fazer render o Evangelho. Essas ações, por mais simples que parecem, meus irmãos e minhas irmãs, elas são significativas para expandir o reino de Deus, tocar os corações e fazer conversão acontecer. Muitas vezes, de maneira que nós nem percebemos. Meus irmãos, às vezes, um postzinho que você jogou no grupo da família toca o coração de uma pessoa. Eu tenho uma prática de quase todos os dias compartilhar frases de São José Maria Escrivá de uma página que é dedicada a ele aqui no Instagram, lá no Instagram. Eu faço isso e eu percebo que muitas pessoas leem e a partir disso, pessoas também estão republicando essas mensagens de São José Maria Escrivá, que é um santo de minha devoção que eu gosto também. Então percebam que a evangelização precisa acontecer e você e eu somos responsáveis por isso. Façamos render os dons que Deus nos deu. Citei estes exemplos. Você pode pensar em mais coisas a partir dos seus talentos, a partir da sua vida, do seu jeito de falar, de sorrir, de cantar. Faça render o reino de Deus. Não importa, não interessa. Se vira, faça o reino de Deus render.
Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você que está aqui comigo, perseverando neste canal de evangelização. Reze por mim, rezo por vocês. Hoje aqui em Bom Jardim nós temos a Santa Missa na Capela São Sebastião. Estejamos atentos. Você que de outra comunidade, de outra paróquia, de outro estado, muito bem-vindo. Você pode, procure aí o horário da missa, o horário do terço, da novena, do encontro de pastoral. Vamos lá, meus irmãos, e se coloque à disposição, por favor. Vença a vergonha, se coloque à disposição. Jesus precisa muito de você, se coloque à disposição, tá bom? Se inscreva no canal, deixe um joinha, escreva um comentário aqui, por favor, nem que seja a palavrinha amém, para o YouTube entregar este evangelho para mais pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.